E essa parte em especial muito me toca, porque eu já passei pelo sistema adventista do sétimo dia, estive na sede lá nos Estados Unidos, no Tacoma Park, na Associação Geral, e conheci os lugares históricos onde os fundadores desse movimento começou, né? Lá em Battle Creek, e é muito sério, queridos, você investigar essa realidade e descobrir essas coisas que eu pessoalmente descobri. E foi interessante que eu descobri tudo isso tentando rebater pessoas que me trouxeram essas informações, e ao tentar defender a ideologia e o movimento adventista, eu me deparei com chocantes e perturbadoras realidades. Primeira de todos, que ninguém fala lá dentro, é que o pioneiro mesmo, que iniciou o movimento adventista, né, o movimento millerita, William Miller, que eles chamam de Guilherme Miller aqui no Brasil, ele era profundamente envolvido em sua comunidade local, tornou-se maçom, ocupando o cargo de grão-mestre na loja Morning Star, que é a estrela da manhã. Esse jargão, estrela da manhã, é muito utilizado dentro do adventismo. Foi utilizado pelo filho de Ellen White, um dos filhos dela, que tinha um barco chamado Morning Star, estrela da manhã, né? No número 27, e Miller, entretanto, renunciaria à sua afiliação à maçonaria em 1831, por achá-la incompatível com suas ideias evangelísticas. Porém, eles afirmam que ele saiu, só que ele já era grau 33. Você viu que Albert Pike fala que a partir do grau 30, eles têm um profundo conhecimento da doutrina luciferiana, e que eles declaram, eles aceitam que Lúcifer é Deus. Então é muito difícil a pessoa se desvincular de tudo isso. Isso está no livro Memórias de William Miller, páginas 18 e 19. Bom, algo mais sério ainda é que William Miller marcou sucessivas datas para a vinda de Cristo dentre 1840 e 1844, no que ficou conhecido como Grande Desapontamento, aceitando seu fracasso como profeta. James White se associou ao movimento em 1842, antes do desapontamento. O James White, que seria o marido da Ellen White, né, a profetisa adventista. E ele se tornou um dos líderes, inclusive andava junto com William Miller nas conferências, e posteriormente ele se casou com Ellen Gould Harmon, fundando em 1863 a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dando continuidade à obra que Miller havia começado. Se você ler primeiros escritos de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, ela cita Miller em alta conta. E ela fala que Miller será salvo, e ela fala também que eles não poderiam mudar o que Miller tinha estabelecido em termos de escatologia, a não ser o erro da data, né? Que foi de 1843 e 1844, que fracassou. Mas ela pegou uma boa parte do entendimento profético e doutrinário de William Miller, maçom grau 33. Infelizmente, essa é a realidade. Isso consta no livro História do Adventismo, inclusive é um livro da casa publicadora, do Mervyn Maxwell, né? Quem conhece bem o movimento adventista sabe que livro é esse. Ellen White se opôs à maçonaria oficialmente em seus escritos, contudo há indícios inquestionáveis do seu envolvimento com símbolos e o vocabulário maçom. Frequentemente você vai encontrar nos escritos dela termos: o olho que tudo vê, observa os defeitos de todos, Conselhos para a Igreja, página 177. Senhores, não existe olho que tudo vê na Escritura. O Eterno não é olho que tudo vê. A Escritura sempre se refere no plural. Aos olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos é o par. Não existe olho singular. O único olho que existe singular é aquele da maçonaria, é o de Baphomet. Não existe na Bíblia. Eu desafio qualquer adventista, qualquer religioso me mostrar o olho de Deus no singular na Escritura. Ela também usa o termo grande arquiteto mestre, senhor do templo. Também a Bíblia não diz que o Criador é o arquiteto mestre, o arquiteto do universo. Não fala isso. Mestre arquiteto quer dizer que existem outros arquitetos além do mestre, né? Que na verdade é um símbolo maçom de construção. A palavra maçom quer dizer pedreiro em francês, né? Isso está em Olhando para o Alto, página 310.
Objetivos do Santo Vigia, Educação, página 176. A Bíblia não fala de Santo Vigia. A Bíblia fala de um vigia invisível, a Bíblia cita algumas coisas sobre vigia, mas nunca Santo Vigia, com a conotação que ela dá nos escritos dela. Ou vigilante. E esse aqui é um dos fatos, um dos indícios mais perturbadores, é o olho que tudo vê, na litografia que foi pessoalmente projetada por Tiago e Ellen White em 1874, a capa do livro The Way of Life, O Caminho da Vida. Alguns podem dizer que é montagem, que é mentira, porque infelizmente a gente reluta em aceitar a verdade. Mas se você for no site oficial, que é o site oficial aqui, o centrowhite.org, aqui diz o seguinte. Aliás, perdão, é no centrowhite.org, WP Content Uploads 2013/04/68. Está aqui a foto original do livro. Você vê sim o olho que tudo vê no detalhe aqui. Vou ampliar, que ninguém possa. Isso está no site oficial adventista, um olho. E é o mesmo olho que aparece na ilustração maçônica. É o mesmo desenho, mesma sobrancelha, com o sol irradiando atrás, né? Você tem um efeito de pirâmide aqui na árvore também, né? E aí, segundo eles, essa é uma ilustração para a árvore do bem e do mal. Você tem 10 galhos e tem os 10 mandamentos pendurados aí. Não sei por que esses 10 mandamentos têm a ver com a árvore do bem e do mal, mas tudo bem. Aí, veja, não é montagem, está no site oficial. E é chocante descobrir essas coisas. Você fica sem teto, fica sem chão, porque você coloca confiança total nessas pessoas. E aqui está no site oficial deles, a litografia. Foi divulgado no site oficial e eles tiraram, mas continua a foto nos arquivos históricos deles, do Centro White. Continua lá. Queridos, existem sinais que os maçons têm deixado em toda a história. Desde Napoleão, Abraham Lincoln, Frederic Auguste Bartholdi, o Nathan Rothschild, Francisco Pizarro, Joseph Stalin, George Washington, Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Simão Bolívar, todos eles têm os seus retratos e as suas fotos com essa pose, que é a mão dentro do casaco. Isso se chama mão oculta na maçonaria, depois você pesquisa, que implica que eles participaram em moldar a história. De alguma forma, eles deixaram a marca deles na história mundial, seja no aspecto religioso, político, econômico ou cultural. Eles deixaram as impressões deles como maçons. E todo maçom que vê, ele reconhece isso. Eles estavam em um negócio que fez muito pela história mundial, que deixou sua marca. E, infelizmente, no meio adventista, você encontra esse tipo de postura. E não é coincidência, porque são dezenas e dezenas de fotos com a mesma pose. E, detalhe, são os líderes que fazem essa pose. A começar pelo esposo de Ellen White, o James White, o Tiago White, né, que a gente chama. Na postura, Tiago White, com a mão esquerda, está escondido e o braço direito se estende para fora. Essas fotos estão também no Centro White, aqui no Brasil. Estão no White State, o site americano, para confirmar a veracidade dessas fotos. E essa foto é de 1880, e nessa ocasião o Tiago White era o presidente da Associação Geral Adventista do Sétimo Dia. De acordo com o livro de David Bernard, Luz sobre a Maçonaria, na página 168 e 170, publicado em 1829, durante o ritual de iniciação da Ordem dos Cavaleiros da Marca Cristã, os papas Alexandre e Silvestre são chamados para fazerem parte deste ritual. E aí você vê o detalhe do lado. A postura dos cavaleiros de Malta, dos cavaleiros da marca cristã, é com a mão dentro do casaco. A mão oculta, que eles chamam. Aqui você vê o filho de Ellen White, o Edson White, o filho mais velho dela, fazendo a pose da mão escondida dentro do casaco. É muito sério isso, porque se você tem pessoas ligadas a Ellen White, participando de maçonaria, o grão-mestre William Miller,
que era o pai da fé dela, assim, dos mais influentes para ela espiritualmente. Você tem o James White com a mão oculta, e você tem um filho mais velho, tudo indica que é uma família de maçons. E nessa foto você vê o Edson White, o filho mais velho, fazendo o gesto da mão escondida. E esse é um sinal do mestre do segundo véu, mostra até a patente em que ele fazia parte. Não só ele, mas vários líderes adventistas têm essa postura, está tudo no site oficial deles, e na mesma foto Ellen White com uma postura maçônica feminina. É o sinal do ofício, companheiro, em que Ellen White mostra sua mão esquerda, indicando que ela faz parte do segundo grau ou intervalo maçônico, confirmando o capital para a inauguração da primeira turma dos líderes americanos na instituição de ensino de Oakwood, que seriam enviados para a África. Se fosse apenas uma foto, até nós poderíamos dizer, é coincidência, mas praticamente todas as fotos dela, dos líderes e outras líderes femininas também, têm essa postura, esse sinal. Estão todos no site. E aqui você vê Anne Besant, a fundadora da maçonaria para mulheres da América, com a mesma postura. A mão sobre o peito. Você tem a foto de vários líderes no site oficial também, como Joseph Stalin, Papa Francisco, Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Simão Bolívar, o Salomão Rothschild, Marquês de Lafayette, Amadeus Mozart, George Washington. E para uma maçom exibir esse gesto, implica que ele teve participação em moldar a história. E aqui você vê os pioneiros adventistas, um dos líderes deles, com a mão dentro do casaco, durante um acampal adventista na América. Você vê, por exemplo, outros líderes, ou aqui as mulheres, no caso, duas mulheres mostrando o sinal do ofício companheiro durante uma reunião campal. São vários e várias fotos. Aqui você vê inúmeros líderes. Nós podemos contar 1, 2, 3, 4. Pelo menos aí tem 5 líderes adventistas que estão na frente, sentados na cadeira. Inclusive, essa é uma postura maçônica de liderança. Os líderes ficam na frente, todos sentados em uma cadeira, e os demais ficam em pé, né? Aqueles que estão abaixo da pirâmide, são ignorantes do que está em oculto na liderança da igreja, né? Na hierarquia. E aí os líderes na frente, junto com Ellen White, com a mão dentro do casaco, demonstrando que são iluminados, que eles detêm um conhecimento especial, oculto, que eles são os líderes maçons, que qualquer irmão maçom, ao ver essa foto, vai reconhecê-los como irmãos da grande fraternidade maçônica. Que isso tudo é abominável, me dá nojo, me dá náuseas. Porque você coloca a confiança implícita em um sistema religioso que se aparenta puro e santo e totalmente dentro da escritura e verdadeiro e legítimo, levantado pelo Criador para ser um movimento, um grande movimento de restauração nos últimos tempos, e não é. Não é. Toda a ideologia está contaminada, precisa ser revista, né? Apesar de ter algumas verdades, como eu já falei, que todas as religiões têm algumas verdades, mas a mistura, um sincretismo de erros e enganos. Ninguém levanta uma estrutura em mais de 200 países, uma estrutura riquíssima, trilionária, dona de colégios, instituições alimentícias, indústrias, e TV, rádio, da noite para o dia, sem uma mãozinha, sem o apoio da Irmandade Maçônica. Para um maçom exibir este gesto com a mão implica que ele teve participação em moldar a história, especialmente aqui no âmbito religioso. Esse é o William K. Gage, foi presidente e fundador da Gage Printing Company, empresa de publicação. Gage também foi prefeito da cidade de Battle Creek, que é a cidade dos Adventistas, em Michigan. Era um especialista em impressoras e litografias, e por muitos anos ele foi encarregado do escritório da Review and Herald, que chamam aqui no Brasil de Revista Adventista. Maçom. Para um maçom exibir, quer dizer, ele participou em moldar. Esse é o Nathaniel McClure, presidente por 2 vezes da Associação Geral da Igreja Adventista na Califórnia, durante os anos 90 a 96,
do século XIX. Mais um maçom adventista. Bom, e essa é uma parte intrigante, porque a questão do obelisco no túmulo White é que, se você for fazer uma pesquisa para saber quem pôs esse obelisco lá, você vai se surpreender. Aliás, existem até irmãos sinceros adventistas que saíram da igreja adventista e estão seguindo adventistas históricos, que defendem arduamente Ellen White. E até um deles fez um PowerPoint falando que o pessoal lá, algum maçom, colocou esse obelisco lá no túmulo dela. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Segundo o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 2, Ellen White escolheu pessoalmente o obelisco, poste ídolo a Baal, para o túmulo de seu marido. E mesmo 20 anos depois, ela se recusou a tirá-lo, alegando que nunca seria colocado um monumento partido no túmulo do seu esposo, porque ele teria trabalhado por 2 homens. E isso está no site oficial adventista. Veja, aqui nós não estamos com leviandade. Aqui está Centro White, pesquisa White. E aqui está o obelisco, sobre o obelisco no jazigo White. Eles afirmam oficialmente. Está aqui. Eles dizem, no artigo que ela escreveu, semana passada, a convite de seu filho White, encomendei para o túmulo de seu marido aquele monumento de granito escuro de Battle Creek que você examinou. Ellen White examinou, escolheu pessoalmente. Willie me instruiu a repassar o débito a você. Lamento fazer isto enquanto o dinheiro que os amigos dele contribuíram para mostrar-lhe respeito em sua memória encontra-se no escritório. Willie queria que eu entregasse esse dinheiro à comissão diretiva da missão europeia, mas não me sinto autorizado a fazê-lo sem consentimento deles. Há agora aproximadamente $170 no escritório para esse fim, e prometeu-se dar ainda mais, caso haja necessidade. Isso indica que Ellen White e provavelmente William White, seu filho, haviam visto o monumento, e W.C. White autorizou o pastor Butler a fazer a compra. Uma carta de Butler a Willie White, datada de 10 de fevereiro daquele ano, discutiu o custo do monumento com a lápide e outras pedras. E disse que será erigido assim que você enviar a descrição. É evidente que a família White estava envolvida na seleção do monumento. Quem está dizendo isso é o Centro White, não sou eu. É só uma pesquisa rápida aí. No Google, Ellen White mandou colocar o obelisco, você vai achar o Centro White afirmando isso. Está aqui, 20 anos depois, em 1904, Ellen White escreveu sobre uma sugestão alternativa para o monumento de Tiago White. Depois de meu marido ser deposto no sepulcro, seus amigos pensaram em colocar uma coluna partida como monumento. Nunca, disse eu, nunca. Ele fez sozinho o trabalho de 3 homens. Nunca será colocado sobre o seu túmulo um monumento partido. Senhores, monumento é coisa pagã, é adoração ao sol. Você pode observar aqui, por exemplo, os monumentos, os obeliscos ao sol, que você vai ver como isso é aborrecível, como é abominável para o Criador. Deuteronômio 16:22, nem levantarás pilar sagrado, a qual o Senhor teu Deus odeia. Êxodo 23:24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todos os pilares sagrados. Como que uma profetisa não sabia disso? Aqui está o obelisco White, da família White, que é exatamente esse poste ídolo a Baal. Aqui está o obelisco de outro pioneiro, o Chamberlain. Aqui está o obelisco do Andrews, um outro pioneiro lá na Suíça. E aqui de L. Chamberlain, outro pioneiro adventista. Então, como esse povo não sabia que isso era abominável, sendo tão conhecedores das Escrituras? E o pior, como uma profetisa não sabia que isso era abominável? Não há desculpa, senhores. Não tem como desculpar isso. O símbolo maçônico que foi estampado no folheto do serviço funeral de Ellen White, em 24 de julho de 2015, é o mesmo símbolo utilizado por Charles Russell, dos Testemunhos de Jeová. É um símbolo templário, antigo. A cruz na coroa e estava no folheto do funeral de Ellen White. E aí está a ilustração de um funeral maçom
onde você vê vários dos pioneiros adventistas com o mesmo pilar, indicando que eles eram maçons. É triste admitir que a conexão maçônica com a IASD só se intensificou ao longo dos anos. Hoje está intimamente ligada com a ONU, com todas as instituições ocultistas, inclusive com a Igreja Católica Romana. Eles participam ativamente do movimento ecumênico, um movimento pró-aceitação LGBT, participam com os eventos da ONU, estão ligados com atividades internacionais, né? Tem um vínculo muito forte diplomático com vários países, e que sugere que somente uma influência muito forte, terrena, maçônica, poderia possibilitar isso. Você vê todos os líderes adventistas ilustrados nessa foto, ocultando um dos olhos, mostrando apenas um olho, que é um símbolo altamente ocultista. Você vê vários símbolos nas revistas com um olho apenas. Você vê no próprio logo da religião um formato de pirâmide com chamas, com 3 chamas em forma de 666, uma cruz invertida no meio, altamente satânico o simbolismo na Terra Globo, né? Você vê toda essa alusão a símbolos ocultos, símbolos malignos. Você vê até hoje esse legado, e não só nessas 3 denominações que nós citamos, mas em todas, senhores. O Criador nunca instituiu religião nenhuma. João dizia: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2, 7. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo em particular. Pedro diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, como pode o Eterno ter concedido toda a revelação a uma mulher? Ou a um homem? Não pode, senhores. É impossível. Ele concede sua revelação a todos. E ele utiliza seus servos, os profetas de Israel, não de religiões que foram fundadas por aventureiros há alguns séculos atrás, ou que continuam sendo fundadas ainda hoje. Se o Criador não instituiu denominação alguma, quem as criou? Testemunha de Jeová foi criado por Charles Russell, último grau da maçonaria. Mormonismo foi religião criada por Joseph Smith, também último grau da maçonaria. Nova Era e Teosofia, a grande contribuinte para a maçonaria, professora de Hitler, Helena Blavatsky, do livro Isis Sem Véu. Batistas no Brasil foram fundados pelo maçom William Buck Bagby, pode pesquisar. Na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal Maçônica. O maçom Valdomiro Santiago fundou a Igreja Mundial. Silas Malafaia, um influente maçom pentecostal das Assembleias de Deus. E todos os líderes da Assembleia de Deus, seja Ministério X e Z, Norte e Sul do Brasil, são maçons. Pode pesquisar depois. E essa conexão terrível da Igreja Adventista com a maçonaria, né? É triste, querido, saber que todas essas denominações do Ocidente, elas foram fundadas por maçons, elas têm um viés ocultista. Mas por que o Criador permitiu isso? Porque ainda não era o tempo dele restaurar todas as coisas como foi predito. Mas está chegando a hora em que todas essas abominações vão cair por terra e a verdade será revelada. O Criador dos céus e da terra será soberano, não repartirá sua glória com esses líderes, esses profetas de meia tigela. Ele será soberano. Ele vai confirmar o que a Torá e o que foi confirmado pelo Mashiach, o Messias de Israel e os seus discípulos. E isso você pode encontrar no livro Scarlet and the Beast, Escarlata e a Besta, de John Daniel, que confirma esse controle das religiões pelas sociedades secretas, que vão